Olá, pessoal! Que coisa boa estarmos juntos! Estamos mais uma vez aqui no Instituto Casagrande, na TV Casagrande Educação. TV Casagrande no ar, Conexão do Saber, mais um tema interessante. E hoje nós vamos assistir juntos a uma reportagem que o Instituto Casagrande fez numa escola extremamente renomada de Curitiba, Colégio Umbrella. E lá nós fomos vivenciar um pouquinho como eles lidam com os processos de inclusão no dia a dia da escola. Vamos conhecer algumas práticas que são realizadas no colégio, vamos conhecer alguns ambientes interessantes, vamos conversar com alguns gestores, coordenadores, professores, como eles lidam com isso no dia a dia deles e que com certeza vai auxiliar todos vocês a buscar insights para o dia a dia de vocês. Reportagem extremamente interessante. Vamos assistir juntos? A alfabetização e o letramento são processos de aprendizagem fundamentais. E como já dizia Paulo Freire, a alfabetização é mais, muito mais que ler e escrever. É a habilidade de ler o mundo, é a habilidade de continuar aprendendo e é a chave da porta do conhecimento. E para encantar ainda mais a sua jornada pelo mundo da alfabetização e letramento com um exemplo prático, o Instituto Casagrande foi visitar a escola Umbrella, que tem como filosofia o afeto como principal estímulo para a descoberta e as crianças são protagonistas do próprio conhecimento. Bastante de quando a gente vai brincar lá fora no parquinho, daí a gente joga uns jogos na sala. Eu gosto quando a gente vem na biblioteca e fica brincando e fica lendo. Tem animais, tem alguns animais que estão soltos, não estão dentro da gaiola. Eles aqui também tem algumas coisas, por exemplo, tem um tobogã para descer do primeiro para o segundo, para descer do segundo para o primeiro andar. Então tá certo. Você gostaria de falar mais alguma coisa que você gosta? Sobre um projeto que a gente tem na escola. Legal, pode falar, por favor. O nome é Pequenos Autores. Nós estamos escrevendo um livro. E daí eu estou escrevendo sobre 5 melhores amigos que passeiam na selva. E daí a gente escreve, a gente depois reescreve, faz os desenhos. E depois a professora manda para uma editora para transformar no nosso livro. Eu vou ficar feliz e orgulhosa de mim. Olá pessoal, olha só onde o Instituto Casagrande veio hoje. Estamos aqui na escola Umbrella visitando este colégio que é fantástico, pessoal. Vocês vão conhecer tudo daqui a pouquinho, a gente vai mostrar para vocês. Mas eu estou aqui com a Andressa, que é gestora do ensino fundamental. Ela que entende tudo aqui do Colégio Umbrella e vai contar pra gente como funciona aqui um pouquinho, tudo bem? Tudo. Então vamos lá, pessoal. Conta aí pro pessoal que tá em casa, aí pro
pessoal que está assistindo o nosso evento sobre alfabetização e letramento, um pouquinho da história aqui da escola, que já atua há mais de 40 anos, né? 45 anos. Perfeito. E tem uma proposta muito diferenciada, uma proposta muito integrada entre os alunos, nas relações sociais, prepara não somente para o conteúdo, para as provas, mas sim para a vida, né? Conta para o pessoal como que funciona aqui, até os espaços que são diferentes, não são carteiras enfileiradas, não é mesmo? Não. Como que isso funciona, então? Então, a Escola Umbrella é uma escola que já está aí há bastante tempo, né, dentro aí da educação, e a gente sempre buscando, né, trazer coisas diferentes, trazer formas diferentes de trabalhar dentro da pedagogia. A escola, a gente costuma dizer que a gente bebe das metodologias socioconstrutivistas, né, então é uma escola que tem um viés voltado para o socioconstrutivismo e uma pedagogia progressista, né, onde a gente sempre busca trazer inovações para dentro da nossa forma de trabalho. É uma escola que prioriza muito a questão moral, cívica, né? Os valores, a questão da socialização, a questão da integração entre os alunos. Então, realmente, as nossas salas de aula, elas não são salas comuns, elas são salas diferenciadas, onde a gente proporciona essa interação dos alunos o tempo todo, né? Então, a gente costuma dizer que dentro do nosso contexto escolar, a gente faz circular o aprendizado, então eles aprendem uns com os outros, né? O professor, ele não é o mentor do aprendizado, né? O professor, ele participa junto, ele media aquele aprendizado com os alunos, fazendo com que instigando o aluno mesmo, sim, né? Com que aquele aprendizado circule, né? O que um sabe passa para o outro, e assim vai circulando todo o aprendizado em sala de aula. Além de ser um ambiente gostoso, né? Porque o aprendizado, ele precisa ter um ambiente prazeroso, ele precisa criar um vínculo afetivo. Quando se cria um vínculo afetivo com o espaço, quando se cria um vínculo afetivo com os professores, com a escola em geral, o aprendizado, ele se torna muito mais significativo, né? A gente costuma falar que a gente tem que criar memórias afetivas dentro do aprendizado, né? Para que aquilo sempre fique dentro do aluno e que ele leve para a vida dele esse aprendizado de uma forma significativa. Muito bacana. Outro ponto muito importante que a gente percebe aqui na escola e que isso influencia diretamente no aprendizado dos alunos é a formação continuada dos professores, né? Eu acho que seria interessante contar como isso funciona, porque isso aqui na escola se dá de diferentes formas, né? Não só da forma tradicional, uma palestra, um momento específico, mas também os próprios professores compartilham esse conhecimento, né? Sim, a gente dá muita importância para isso, né? É uma forma até de a gente estar buscando a nossa forma de trabalho e fazendo essa formação com os nossos profissionais para que todos estejam integrados no que a gente acredita e também para que a gente esteja aprendendo a cada dia, né? Somos todos aprendizes, a gente está o tempo todo aprimorando o nosso aprendizado e buscando coisas diferentes, como eu já falei. Então, nós temos uma prática semanal de formação de professores, onde a gente trabalha internamente com as nossas formações, assim como a gente também traz profissionais de fora para que estejam fazendo e aprimorando essa formação dos profissionais, além de nós trabalharmos com grupos menores também de formação direcionados para cada área do conhecimento, né? Onde a gente vai, então, semanalmente a gente tem momentos de formação dentro da escola para estar aprimorando essa pedagogia. Perfeito. E agora acho que a gente pode comentar um pouquinho, que também é interessante, sobre um pouquinho desse histórico da escola. Porque o pessoal vai ver aqui na reportagem um espaço já muito bem construído, a escola já muito bem estabelecida, com mais de 40 anos de atuação, como a gente mencionou, mas isso foi parte de um processo, né? Talvez contar um pouquinho desse processo para quem está em uma realidade um pouco diferente, uma escola menor, que está começando ali com seus alunos, saiba que é possível sim adotar uma metodologia diferenciada, ter inspirações de outros países, como é o caso aqui da Umbrella, né? Nós buscamos muito, né? A Umbrella, ela nasceu da educação infantil, né? Então nós começamos há 45 anos atrás com a educação infantil, ficamos 10 anos somente com a educação infantil, quando a gente começou a caminhar para o ensino fundamental 1, né? E daí também, depois de um tempo, a gente migrou aí para o fundamental 2, então hoje a gente tem desde crianças de 11 meses,
meses até as crianças de 13 para 14 anos, né? Que são as crianças aí os nossos adolescentes que se formam no 9º ano, né? Que crescem aí junto com a gente e fazem essa história dentro da escola, né? Então é uma escola que realmente teve todo um processo de construção. Nós temos um projeto bilíngue na escola, então onde a gente trabalha bastante essa questão da língua, né? De uma segunda língua dentro do nosso contexto escolar. Este projeto, ele é um projeto que ele é integral, então as crianças ficam período integral na escola, as que fazem parte do projeto bilíngue, onde elas têm esse contato com o inglês, né? E elas trabalham dentro da nossa pedagogia a outra língua também. Estamos aqui com a professora Bruna. Tudo bem, professora? Tudo bem, tudo certo. Maravilha, olha só, a professora Bruna, ela é professora do 2º ano, mas ela é uma professora alfabetizadora, ou seja, ela é especialista nesse processo de alfabetização. Ela trabalha isso diariamente com os alunos, não é mesmo, professora? E ela vai contar pra gente aqui agora algumas técnicas, algumas metodologias que ela utiliza aqui na Escola Umbrella e que tornam esse processo aí de aprendizagem, principalmente na questão da alfabetização, algo mais prazeroso, algo mais lúdico. Vocês já estão vendo que a gente está num ambiente aqui, ó, diferente. A professora Bruna vai contar pra gente como funciona aqui esse ambiente, por que tem essa caixa de areia aqui, muito legal, e vocês vão entender então um pouquinho melhor. Professora, então conta pra gente como funciona esse processo de alfabetização aqui na Umbrella. Conto sim. Então, aqui na nossa escola, a gente tem um cuidado muito especial com a alfabetização, né? Que esse momento, eu sou suspeita a falar, né? Trabalho há muito tempo com isso, mas para mim é o momento mais importante ali da vida dessa criança, é o momento mais gostoso, quando ela começa a descobrir a capacidade dela de ler, de entender, de escrever uma carta para o amigo, de poder ter esse contato, né, com os colegas, poder passar no outdoor e entender o que está escrito. Então é uma fase muito bacana, muito gratificante também para nós professoras. Então aqui na escola nós trabalhamos de uma forma muito leve. A alfabetização, assim, ela é um processo que inicia lá na educação infantil, né, dá continuidade no 1º ano, e aqui no 2º ano na Escola Umbrella é onde as crianças realmente adquirem essa alfabetização, né? Esse letramento, porque aqui a gente não só alfabetiza e a gente não só letra. E é até interessante comentar um pouquinho isso, desculpa te interromper, sim, professora, mas para quem talvez não saiba ou não entenda direito, qual é a diferença entre alfabetização e letramento, ou um complementa o outro, um é parte de um único processo? Como que funciona isso? Então, na verdade, os dois eles fazem parte de um único processo, né? O alfabetizar letrando. Aqui na escola, nós trabalhamos sempre juntos, então não tem como a gente separar os dois processos, né? São processos que eles caminham juntos. A gente trabalha, sim, com alfabetização quando a gente percebe que há necessidade de retomar com algum aluno, ou retomar com alguma turma, alguma questão gramática, alguma questão de pontuação, de uso de cedilha. Então a gente não separa, né, essa alfabetização e o letramento. Eles são processos que caminham juntos. E eles iniciam lá da educação infantil, pela questão visual. Então a sala ela é toda visual, tem o calendário, tem histórias, livros de histórias que as crianças têm contato o tempo todo. A professora narrando uma história também que é super importante. E aí, com o decorrer desse processo, a gente retoma com alguns alunos ou com algumas turmas essas questões gramáticas, né, de pontuação, para a gente poder finalizar esse ciclo ali com a criança, né, que na verdade ele não finaliza. A gente vai cada vez mais e cada vez um nível mais... Vai avançando. Vai avançando, assim. Isso, vai avançando e cada vez tem um desafio novo, né, para ser feito. É realmente um crescimento, né? É o processo que acredito que vai acompanhando o crescimento do aluno, o processo vai se desenvolvendo juntamente. Como eu te falei, nosso método de alfabetização, ele é um método leve. Então, o que a gente quer dessa criança de 2º ano? Nós esperamos que eles escrevam bastante, escrevam e a gente incentiva cada vez mais essa escrita. E a criatividade, o repertório, e eles vão lá, né, tendo esse gosto pela escrita, fazendo bilhetinho para amigo,
comigo, sem se preocupar ali com erros gramaticais, com letra maiúscula, letra minúscula. Aos poucos, daí no final do segundo ano, no terceiro ano, aí a gente já começa a fazer esses apontamentos nesses erros, né? Porque pra gente é erro, mas pro aluno não. Sim. Então pensa assim, o teu aluno de segundo ano tem lá 7 anos, ele faz uma produção de texto e ele se empenha, ele escreve, ele capricha, e aí a professora vai lá, não, aqui é com M, não é com N, aqui era com S, não com C, e aí desmotiva essa criança. Então a gente trabalha e deixa que eles escrevam bastante, né? Amplia esse repertório de escrita deles, favorece momentos para que eles criem mais e escrevam. E aí aos pouquinhos nós vamos trabalhando com essas questões gramaticais, de ortografia. Que interessante, eu acredito que isso torna o processo muito mais prazeroso para a criança. E a criança ela fica mais confiante no potencial dela, né? Na capacidade que ela tem em escrever, que uma criança desmotivada não tem como, né? Ela Quanto menos puder focar no erro possível, que não é erro, né? Que na verdade faz parte ali do processo. E daí depois esses ajustes vamos fazendo ali com toda a tranquilidade, né? Com uma atenção, um jogo, uma dinâmica. E aí ocorre tudo naturalmente, ocorre tudo né? naturalmente. Que legal. E também é interessante observar que o espaço físico aqui propicia esse tipo de desenvolvimento também, né? Conta pra gente como é que funciona um pouquinho essa caixa de areia aqui, se faz parte do processo ou não. Então esse espaço que nós estamos, todas as salas de aula, elas são assim, né? Nesse conceito aberto. Então as crianças elas têm contato com as crianças da outra turma. Então muitas vezes eu tô lá na minha aula, o meu aluno tá vendo o que a outra turma tá fazendo, tá, né, interagindo, mas isso não é algo que atrapalhe o desenvolvimento deles. Pelo contrário, eles aprendem, eles desenvolvem uma habilidade de concentração naquilo que está sendo feito. Legal. Né? Então não há aquele momento de distração, tem criança que passa, tem gente visitando a escola, nós mesmos, né? Passando pelas salas ali, as turmas continuaram no seu momento. É verdade. Então isso é muito bacana. Esse espaço que nós estamos se chama Centro de Avanço. Esse Centro de Avanço, ele tem um potencial de jogos muito grande. Então, uma vez por semana, e dependendo assim das outras atividades, as turmas vêm mais para cá, mas as crianças têm opções de participar ali de jogos que estejam relacionados ao conteúdo trabalhado em sala de aula. Então, muitas vezes fazemos rodízios entre as mesas, né? A professora faz a mediação ali o tempo todo, mas o protagonista desse momento, de todos os outros aqui na escola, é o aluno, né? As interações, as conversas entre eles. Então, eu vou mostrar para vocês essa caixa de areia. Essa caixa de areia, ela é uma proposta que já trabalhamos há muito tempo aqui e ela é fantástica, é sensacional. Por quê? A turma vem pra cá, eles se dividem em grupos, né, dependendo da quantidade de caixa de areia. Tem à disposição deles miniaturas, alguns outros materiais desestruturados. E aí o que essa criança faz? Ela fica livre. E ela vem nessa caixa de areia e ela monta a sua história. Ela é com o grupo, né? Um pequeno grupo. Eles montam. Então eles trocam ideias, eles combatem, assim, muitas vezes as ideias também que eu quero colocar lá, mas eu não quero. Então eles têm que entrar num acordo. Tem toda essa troca ali entre as crianças. E aí ficamos uma aula inteira, então 45 minutos nesse momento aqui da caixa de areia, na construção dessa história. Terminou a história, eles falam, terminei a história. Aí eu vou lá, eu fotografo a caixa de areia, a produção deles ali, porque agora eles já saíram daqui com uma história pronta, né? É muito melhor assim, a criança ela fez, ela viveu, ela tocou, ela criou, do que você chegar para a criança e falar, agora faça uma produção de texto sobre a fazenda. Algo assim. Não tem sentido, né? Daí a criança não vai conseguir. Apesar de ser algo lúdico, mas ela conseguiu vivenciar exatamente. isso aqui, né? E aí, com essa foto, na próxima aula, eu levo essa foto para a sala de aula impressa, o grupo se reúne novamente e aí eles escrevem, né? Registram a história que eles construíram. Então, eles lembram de tudo aquilo que foi falado, registram a história deles.
É muito bacana, né? É engraçado porque às vezes daí um escreve o começo, outro escreve o meio, outro escreve o final, né? Ou um vai lá, o outro vai falando e um é o escriba. Então é muito bacana. Essa é uma das formas que a gente trabalha a produção de texto aqui na escola, né? E não necessariamente a alfabetização e letramento a gente trabalha só com produção de texto, né? Certo. A alfabetização e o letramento, ele tá em tudo, em todos os momentos, em todas as propostas que a gente trabalha aqui na escola. Por exemplo, no segundo ano, a gente tem um projeto muito bacana de matemática, que é com o trunfo, o jogo trunfo. Sim, sim. E aí as crianças, elas aprendem, assim, elas saem do 999 e vão pro 9.930, né? E, em questões de dias, assim, né? Uma semana a criança ali de jogar, ele já aprende. Consequentemente, também tem a leitura do número, a leitura da característica do animal do trunfo ou do personagem que está ali, e essa troca diária. Isso é a alfabetização e o letramento, né? Que como dizem, juntos. Aprende brincando, literalmente. Sim, né? Sim. Não existe outra forma, né? Que seja assim, que a criança possa dar continuidade disso, né? Ter esse gosto pela leitura, esse gosto pela escrita. A criança, ela precisa saber que ela é capaz e que ela dá conta daquilo, né? E que o que ela escrever, a outra pessoa vai entender. Se ela quer deixar o recado para alguém, outra pessoa vai entender, que essa é a função da escrita, fantástico. Né? Show. Ai. Pessoal, estou aqui com a Isabela, que faz parte da equipe de gestão educacional aqui da Umbrella. Tudo bem, Isabela? Tudo bem, com vocês? Tudo ótimo, muito encantados aqui com todo esse espaço, com tudo que a gente está vendo. E agora a gente quer falar sobre um tema muito importante, que é quando aquele aluno, aquele estudante apresenta algum tipo de dificuldade nesse processo de aprendizagem, principalmente em relação à alfabetização e letramento, que é algo muito importante para o desenvolvimento de todos os alunos. Existem algumas técnicas, algumas abordagens que podem ser aplicadas quando existe algum tipo de dificuldade nesse processo? Então, primeiro a gente tem que pensar que cada indivíduo tem uma forma de aprender. Se a gente parte desse pressuposto, primeiro eu preciso conhecer o meu aluno, conhecer as habilidades dele, os temas que ele tem de preferência, a forma como ele se conecta com o aprender, antes de pensar na dificuldade que ele está apresentando. Porque se eu tiver um conhecimento um pouco maior das individualidades dele, eu vou saber como ajudar. Então, por exemplo, uma criança que está com dificuldade para escrever e você pede a ela que escreva sobre assuntos que ela não domina, triplica o nível da dificuldade dessa criança. Agora, quando você usa determinadas coisas que são do vocabulário ativo dela, determinados temas que as encantam, que fazem ela, trazem a ela uma conexão com aquela tarefa, a possibilidade de sucesso é muito maior. E o professor tem uma outra entrada. Então, nós acreditamos que uma das alternativas muito eficazes para ajudar uma criança com dificuldade de aprendizagem é a formação do professor. Olha só. Temos que apostar na formação do professor, porque a gente tem uma cultura de achar que a dificuldade é sempre da criança. Mas será que nós estamos conseguindo acessar o real potencial dessa criança? A gente fala muito aqui na escola de inteligência fluida e inteligência cristalizada, que esse é um dos conceitos do Ruven Feuerstein, e a gente vem estudando muito na formação de professores. Então, a inteligência cristalizada é aquela que a criança te mostra logo quando ela chega perto de você para uma tarefa, mas é a tua mediação, é a tua forma de trabalhar com a criança que vai fazer com que ela mostre essa inteligência fluida, ou seja, o nível potencial que ela é capaz de atingir. Então, para além de pensar em dificuldades de aprendizagem, vamos pensar em processos de aprendizagem. Em que momento do processo que está esse meu aluno e qual é a mediação que eu preciso fazer para que ele aprenda? Aí a gente desfoca um pouco dessas questões de técnicas para trabalhar com o aluno. A gente olha para ele.
Então, qual é o tema? Puxa, a gente vai alfabetizar letrando. Beleza, mas eu tenho um aluno que precisa que eu reforce muito o som das letras. Maravilha! Nós somos uma escola numa perspectiva socioconstrutivista, onde a gente trabalha com textos, sempre com significados, funcionalidade da escrita para depois escrever, ou escrever para aprender a escrever, ou ler para aprender a ler. Então, nós alfabetizamos letrando. Isso não quer dizer que a gente não vai parar para dizer para aquela criança como que faz aquele som, qual é o som daquela letra. A gente faz essa retomada. Então, eu gostaria de dizer para você o seguinte: a técnica mais eficaz é a conexão. É a conexão com o teu aluno, é o afeto no sentido de você se aproximar dele com a intencionalidade de conhecê-lo. E aí numa escola com a nossa perspectiva fica um pouquinho mais fácil, porque a gente tem menos alunos por sala, a gente parte de mesas de trabalho, então a interação com os pares faz com que eles tenham uma mediação de um coleguinha que às vezes tem uma competência um pouco mais desenvolvida e pode ajudá-lo de uma forma bacana, porque é uma criança falando para outra criança, então isso ajuda muito. Então, se eu pudesse dizer para você o que nós acreditamos no potencial da criança. Então, conheça teu aluno, conheça o potencial que ele tem, conheça a habilidade que ele tem e a partir das habilidades que ele tem, faça provocações para que ele coloque para fora essa sua capacidade. A gente tem falado muito aqui na escola que toda pessoa tem capacidade de aprender e mudar-se estruturalmente, cognitivamente e estruturalmente. Então, se eu tenho fulano que está num nível de alfabetização e ciclano em outro, ok, cada um está no seu momento. Então, nós precisamos, para cada um, oferecer atividades diferenciadas que o provoquem e façam com que ele se motive a aprender mais. Que legal, que interessante. Então, ao mesmo tempo que isso é muito complexo, mas também se torna muito simples, né? Corrija-me se estiver errado, mas quando você tem, então, todo o processo muito bem construído, quando tudo isso está muito bem alinhado, você acaba automaticamente conhecendo muito bem o seu aluno e esse processo se torna simples de identificar, simples entre aspas, né? Porque já está todo o processo ali desenhado, então fica mais fácil realmente de você identificar isso e trabalhar melhor resolvendo essa questão ali no processo de aprendizagem com o aluno. A gente fala muito de intencionalidade e reciprocidade. A tua intencionalidade estando bem colocada, você estando entregue àquele teu processo como mediador, como professor e sentindo que o teu aluno tem essa reciprocidade, você vai percebendo qual é a mudança que é necessária fazer. É um processo que pode parecer simples, ele não é tão simples, mas ele é gostoso, ele é interessante, ele é significativo, desde que você realmente se entregue para isso. Dizer que alfabetizar é uma tarefa fácil, não é. Ela exige dedicação, observação, anotações, planilhas, estudos, exige muito da gente várias reuniões de equipe para pensar naquele caso. Ai, como você faria? Trocas com professores que já passaram por aquela experiência. Ou seja, é preciso de uma aldeia, né, para criar uma criança, então é preciso de uma equipe gigante pensando sobre as crianças para a gente alfabetizar. Então, realmente não é uma tarefa fácil, ela é complexa, mas ela se torna simples quando existem trocas, parcerias, quando o professor também é permitido a errar. Sim. Porque se ele é permitido a errar, que ninguém acorda de manhã e diz, nossa, hoje eu vou fazer uma besteira na escola, não, né? Mas quando o professor se permite errar também e ousar, como a rede para o equilibrista, né? Como diz Alicia Fernandes, a gente vai tendo a nossa teoria como a rede, mas a gente vai ousando, né? Vai ousando. E tendo a troca com os teus colegas, todo mundo incentivando. Quando um professor também se permite ousar, errar e aprender, ele vai permitir que o aluno ouse, erre e aprenda. Eu acho que isso é um dos fundamentos nossos aqui. E eu acho que isso já resume também a questão daqueles alunos que têm alguma necessidade específica nesse processo. Acho que isso já aborda também, né? Acaba se resumindo aí a conheça o seu aluno. Acho que isso poderia resumir muito bem toda essa questão de uma maneira mais lúdica, digamos assim. Mas conheça o seu aluno, então, né? Não seria exatamente uma fórmula mágica pronta que você, é
só fazer isso e tá resolvido, mas sim todo esse entorno, né? Entorno, né? E os diferentes estilos de aprendizagem, diferentes ambientes de aprendizagem que provoquem as várias entradas sensoriais. Se você só provoca uma forma de aprender, então o professor só fala, só pede para escrever, só pede para ler, você está provocando sempre o mesmo estilo de aprender, a mesma habilidade. Então provoque outras, coloque o teu sujeito a pensar, a criar, a ter materiais desestruturados, que ele tenha que criar coisas novas, ser provocado a criar, usar a criatividade e ter ambientes onde ele possa livremente criar com materiais que não estão já prontinhos, formatados, como a gente já imagina, que sejam livres, assim como aquelas crianças que a gente viu agora há pouco rolando aquele tambor para aprender a trabalhar em equipe, que eles foram juntos fazendo aquela tarefa. O material desestruturado, o contato com a natureza, permite essa conexão consigo mesmo, um retorno ao que você realmente tem internamente, pode colocar em forma de criatividade, criações novas. A natureza traz essa conexão também com você, para o teu bem-estar, te traz uma tranquilidade. Então, ter crianças no bosque, correndo, em contato com animais, com as árvores, com as plantinhas e depois voltar para a sala e escrever sobre essas sensações, abre um canal maravilhoso para a escrita, que é muito diferente de você ter simplesmente planilhas com desenhos ou imagens ou brinquedos estruturados para escrever sobre eles. É um outro viés que você alcança, né? É uma outra conexão, porque criança e natureza é uma conexão. Nós somos natureza, as crianças são natureza. Não é à toa, então, que a Umbrella tem esse espaço aqui, como vocês estão vendo aí nas imagens, pessoal muito lindo, muito conectado com a natureza, os animais, a própria área verde. Então, tudo isso está relacionado, como você falou, não é mesmo? É isso. E a gente acredita muito nessa conexão, nessa forma de nos relacionarmos tanto com as crianças, com a equipe, com a natureza, enfim. Tem que ser uma ciranda, né? Essa convivência. Que na maioria das escolas aqui no Brasil é fileira, assim, carteira enfileirada. Aqui a escola ela pensa de um jeito diferente, fazendo as mesas que caibam até 5 alunos juntos para ter essa convivência, essa interação entre os alunos. A escola ela ensina uma maneira diferente de viver, uma maneira boa, uma maneira saudável, assim, de convivência com as outras pessoas e tal. E tem um projeto que tem todos os anos, que é a leitura compartilhada, que também é muito massa. E o Pequenos Autores, eu, por exemplo, fiz há 4 anos atrás. Eu tenho o livro até hoje, o livro que eu escrevi eu tenho até hoje guardado na minha casa. E a leitura compartilhada é uma leitura, assim, que envolve a sala inteira, para ler um livro assim escolhido pela diretoria ou pelo professor, que é um livro assim que ensina, que tem uma mensagem muito boa, uma mensagem especial. E aí, gostaram desse passeio
pelo Colégio Umbrella, viram que bacana, que coisas, às vezes, que nós consideramos básicas, podem se transformar em coisas extremamente importantes e fortes dentro de todo esse processo da inclusão e do dia a dia da sala de aula? Tenho certeza que muitas coisas vocês vão colocar em prática já amanhã aí no seu espaço de escola e de trabalho, ok? Tchau, gente! Olá, pessoal! Que coisa boa estarmos juntos! Estamos mais uma vez aqui no Instituto Casagrande, na TV Casagrande Educação.